Você não sabe o quanto eu caminhei. Bom dia. Ai, tem uma luz agora aqui que acende, é? Não tinha, né? Ah, agora o negócio tá muito chique aqui nessa rádio Vibe Mundial, a rádio que toca a sua vida de roupa nova. Vamos fazer parte desse momento de transformação da rádio para agora a rádio Vibe Mundial, que vai trabalhar a vibe das pessoas, a emoção das pessoas. Que bom que cada vez mais o ser humano está buscando o autoconhecimento, ele está buscando melhorar as suas emoções, ele está buscando fazer o melhor não só para ele, mas nas relações, para o planeta, para a gente poder viver melhor. Eu sou a Yara Cunha, eu falo sobre o Eneagrama e os 9 caminhos sagrados para o divino. O Eneagrama é um caminho, é um instrumento psicológico e espiritual, e daí ele ser muito abrangente, daí ele ser extremamente poderoso para nos auxiliar, para nos dar luz para o nosso caminho de desenvolvimento mais profundo, sério, que tenha resultados. Eu terminei agora uma turma de Eneagrama aqui em São Paulo, no domingo, que foi uma turma linda, quero agradecer. E as pessoas sempre falam, Yara, como é transformador. Como o Eneagrama a gente não imagina o que seja, né? E não é algo que seja assim milagroso, milagre não, né? A gente não consegue fazer um milagre aqui, não é que não exista, ele existe, mas a gente precisa de muitas concessões, precisa de muitas permissões. E a gente pode fazer aqui o nosso melhor. Eu sempre digo, e vou morrer falando, né? O que é a espiritualidade? É descer, espiralar, nós estamos numa espiral, a gente vem para esse plano e aprende a viver, a fazer o nosso melhor, a cuidar das nossas emoções, a cuidar das pessoas, a sentir amor, empatia e compaixão. Isto é a verdadeira espiritualidade. É passar por toda a tua jornada aqui, fazendo o teu melhor, sempre em rumo à tua essência. Gratidão a todo mundo aí que está me assistindo, todo mundo que está aí. Gratidão, Ieda, também por estar lá no meu workshop. Cris, Fábio, Tati, Josi, um monte de gente aí. Dê um oi aí para ver se está tudo ok, estão me ouvindo bem. Muito feliz de ter vocês aí. E nessa vibe nova, né, da Mundial, a rádio que toca a sua vida, pessoal, eu trago aqui o Eneagrama, eu trago inteligência emocional e, obviamente, como é que a gente vive melhor, como é que a gente se relaciona melhor. E o Eneagrama, nesse sentido, ele é fantástico, ele abre uma porta para você, não só do ponto de vista espiritual, mas também do ponto de vista psicológico. Por quê, pessoal? Porque não dá para pular etapa, né? Se você não olhar para as tuas feridas, para a tua criança, você vai chegar lá na espiritualidade com uma coisa chamada ego espiritual. E aí, vai funcionar? Não, não vai. Precisa olhar para a tua criança, para as tuas feridas, e também precisa olhar com muito amor, com muito acolhimento, né, para os nossos transtornos mentais, as nossas emoções. E a gente... acho que a primeira coisa que eu gostaria de falar é que, assim, a gente está no Setembro Amarelo. O que é o Setembro Amarelo, né? Desde 2014, a Associação Brasileira de Psiquiatria se juntou com o Conselho Federal de Medicina e organizou, né, o Setembro Amarelo. Dia 10 de setembro é oficialmente o Dia Mundial do Suicídio, de prevenção ao suicídio, né? Mas obviamente que a campanha acontece durante o ano todo, né? E aí, falar do Setembro Amarelo é falar de cerca de 12 mil suicídios no Brasil. Todos os anos, e mais de 1 milhão de suicídios no mundo. E é uma realidade muito triste, por quê? Porque a maioria desses suicídios acontece com jovens. E quase 100%, 96,8%, né, dos casos de suicídio, eles estão relacionados a
transtornos mentais e principalmente a depressão. Olá, pessoal da live que está aí, é tanta coisa aqui, tanta coisa nova, a rádio que toca a sua vida, a vibe, tudo que eu tô até hoje, Pedrão, sempre com a sua camisa florida. E quando a gente fala de suicídio e depressão, a gente tem que falar com muito cuidado, com muito acolhimento, com muita delicadeza. Porque é uma questão como outra qualquer. E você não é melhor ou nem pior porque você tem depressão, ou tem transtorno bipolar, ou tem transtorno do pânico. Às vezes eu vejo pessoas falando, mas por que comigo? Ah, gente, vamos pensar assim, tem gente que infarta, não infarta? Tem gente que tem câncer, tem gente que tem problemas digestivos sérios, tem gente que tem cefaleia crônica, dor de cabeça crônica, e tem gente que tem depressão. O nível de sofrimento é o mesmo, né? Assim, não dá para dividir e falar, olha, isso aqui é mais ou isso aqui é menos, por quê? Né? E aí, a gente está falando sempre aqui no Eneagrama e principalmente naquilo que eu abordo, a gente está falando de algo muito maior. A gente está falando de aspectos e campos sistêmicos. Só que a gente vai falar disso no segundo programa, tá? Hoje é o programa 1/2 de depressão. Quarta-feira que vem a gente vai ter a continuidade, beleza? Hoje a gente vai falar dos aspectos assim, um pouquinho mais relacionados ao transtorno, a uma coisa mais real que a depressão traz, tá? E depois, na semana que vem, a gente vai falar sobre os aspectos relacionados ao Eneagrama, aquele momento em que a gente não dá conta e aquele momento em que a gente também nasce com lealdades. Falando em nascer, é assim, ó, a nossa história, né, o nosso processo, ele começa no útero da mãe, né? E quando a tua mãe estava grávida de você, como é que foi, né, essa relação? Você foi um filho desejado, né? Como é que estava o humor da tua mãe? Né? Ela sentia raiva, ela sentia medo, tudo isso vai impactar na tua vida, né? A gente chama isso de epigenética, né? O nenê, ele vai formando os receptores, ele vai formando o que a gente chama de carregadores de hormônio. E tem substâncias que elas são ali distribuídas no líquido amniótico. E tudo isso vai formatando uma coisa, né? Vai formando o sistema límbico do bebê. Sistema límbico, ele é responsável por todas as nossas emoções, tá? E aí, claro que a gente vai poder vir para esta vida com hardware, sabe o que é hardware? Um computador, né? Um processador, um pouquinho mais comprometido ou menos comprometido, tá? Ele pode ser comprometido, inclusive, quando você está na barriga da sua mãe, do ponto de vista energético, tá? E é óbvio que esse comprometimento, ele vai estar associado ao meio em que você vai viver, a uma família mais funcional ou menos funcional. Então, desde o momento em que você é gerado na barriga da sua mãe, tudo aquilo que ela está te passando, do ponto de vista energético, aquilo que vai para os seus neurônios, pode te deixar mais ou menos propenso a uma depressão, a um transtorno bipolar, tá? Isso em todas as fases da gravidez, tá? Você pode ter essas marcas. Ok. Bom, e aí, pessoal, é assim, né? O que a gente fala em relação à gravidez? Eu vou contar uma história para vocês, né? Quando eu nasci, quando a minha mãe ficou grávida de mim, ela teve uma doença. E aí foi uma doença séria. Naquela época, não tinha todos esses instrumentos que tinha hoje, que tem hoje, que você faz lá, você vê o nenê, praticamente tira uma foto do bebê. E eu poderia nascer bem ou não. Né? Minha mãe teve uma doença muito séria, ela teve que fazer transfusão de sangue, ela teve que tomar muita medicação durante a minha gravidez. Então, ao invés de eu pensar, poxa vida, eu já vim para esse mundo numa gravidez complicada. Hoje, o que eu penso, e de novo, né, a qualidade dos pensamentos que gera as nossas emoções mais tóxicas ou menos tóxicas, eu penso que eu fui querida pela minha mãe. Em nenhum momento ela pensou, eu não sei o que vai nascer, eu poderia nascer, sei lá, com hidrocefalia, não sei, mas eu fui querida pela minha mãe.
E aí, claro que houve uma série de problemas na gravidez dela. Vocês imaginem o tamanho da angústia da minha mãe, né? Em vai nascer ou não vai nascer. E a gente não tinha dinheiro, era pobre, né? A gente não tinha condição. E mesmo que tivesse naquela época, não tinha tantos meios de saber como vai a gravidez como tem hoje. Então, existem situações da gravidez que podem tornar alguém propenso, mas também tem, né? E essa semana eu estava conversando e ouvindo uma pessoa falando, ela falou, Yara, a minha filha foi planejada, ela foi querida, ela foi muito amada por mim, pelo meu marido. A gente fez tudo, a gente fazia todos os processos com ela, né? Yoga, eu cantava para ela, colocava música. Assim, ela teve uma gravidez fantástica, ela foi muito querida, muito amada. Eu estava muito bem na minha gravidez. E a minha filha tem uma melancolia, ela tem um processo ali chamado de distimia, né? Em que ela tem um processo crônico de depressão, né? Não é a depressão maior, mas é um processo depressivo. E aí? E aí que tem depressão. Por que a pessoa tem depressão? Porque tem, pessoal. E essas causas maiores eu vou falar quarta-feira aqui vem, tudo bem? Por quê? Porque tem uma ligação do Eneagrama e as doenças? Claro que tem, né? É óbvio que tem. Por quê? Porque, entenda assim, pessoal, sentir emoção é funcional, é legal. A gente está acionando nosso sistema límbico. Então, vamos começar de um primeiro ponto. Sentir uma tristeza profunda não é depressão. Se você tem, por exemplo, um processo de luto, eu estou sentindo um luto profundo e que é funcional, ele é saudável. Eu preciso sentir. Não existe emoção disfuncional, né? Eu estou sentindo uma tristeza profunda relacionada ao meu luto, mas ela é boa. Inclusive, né, eu preciso desse processo para que eu possa passar. Luto é uma coisa, né, não é só luto quando morre alguém. A gente tem luto quando o nosso cachorrinho morre, quando a gente é mandado embora do emprego, quando a gente tem um divórcio, quando a gente tem a perda de um amigo, quando alguém morre. A gente tem vários processos de luto, né? Mas aí é importante, ó. Você pode ou não ter um processo depressivo dentro do luto, mas você pode também passar pelo luto. O luto é cultural. A gente aqui no Brasil considera normal de 1 a 2 anos, né? Agora, você está naquela tristeza. Luto com depressão, aí é disfunção. Aí precisa olhar, tá? Tem gente que fala, tá em luto, tá com depressão. Não, são coisas diferentes. A gente precisa entender o seguinte, sentir uma tristeza profunda é saudável. 4 emoções primárias, raiva, medo, tristeza e alegria. Raiva, medo, tristeza e alegria. Se você não sentiu as 4 ainda, é como se não tivesse vivo, tá? Precisa sentir as 4. Ok. Quando a gente fala de depressão, pessoal, a gente fala de um rebaixamento de humor, de perda, tá? Tem sofrimento. E aí você vai reagir ao meio com essas emoções e não vai dar conta. É um profundo sentimento de não estou dando conta. E aí você não consegue lidar com isso. Aí é depressão. Então, a gente vai ter, por exemplo, uma coisa chamada distimia. O que é a distimia, né? É um distúrbio persistente de humor. É um pouquinho diferente hoje de depressão. Chama distúrbio persistente de humor. É um processo que é mais lento, né? E ele tem sintomas bem parecidos com a depressão, tá? A gente precisa de pelo menos aí uns 2 anos dessa distimia para poder ter esse diagnóstico. Então, é constante, ela é todo dia, é um estado crônico depressivo, tá? Não tem mais e nem menos. Mas é mais leve do que a depressão? Não, porque a gente não mede tamanho de dor, tá? Não é menos ou mais importante, é sofrido. E a depressão, ela vai ser... eu falei para vocês que a depressão ela é multifatorial. Por que tem depressão? Por questões aqui que vêm desde o nascimento, como eu já expliquei, e outras questões que são mais sistêmicas, né? O que eu entendo hoje, e a gente discute muito nos grupos, é assim, a gente já sabe muitas coisas. A ciência, ela está correndo atrás para comprovar
Graças a Deus, né? Que a gente tem a ciência, que a gente tem a medicação, que a gente tem os médicos, tá? Para poder correr atrás de tudo que a gente precisa. Porque é um espectro muito amplo você falar de depressão. Tem uma série de sintomas que estão associados. Então, a gente pode, por exemplo, uma coisa importante, a gente pode ter um episódio de depressão, tá? Que aí vai durar 2 dias, 3 dias, 4 dias, é uma coisa mais pontual, tá? Vai ser um episódio e não vai ser crônico. Quando é crônico, vira transtorno. Vai ter uma série de sintomas aí para definir este transtorno, tudo bem? Bom, para que esse um episódio, né, ele vire um transtorno, tem que durar mais de 4 semanas. Se você está mais de 4 semanas, né? Eu vou falar assim de forma muito reducionista, muito resumida sobre o que é a depressão de fato. Você vai ter um diagnóstico, né, de pelo menos 4 semanas aí. Claro que isso vai, isso vem, mas tem dois pontos aí que são bem importantes. É ter um humor deprimido, né? Uma coisa de para baixo, muito para baixo, e que você não consegue lidar. É diferente de uma tristeza, né? É diferente, por exemplo, de a gente entrar num drama. Drama é do ego, né? E uma apatia e perda de interesse sobre as coisas. Tá? Vai ter essas 2 questões e vão ter outros sintomas, pessoal, que muitas vezes não são só relacionados à depressão. A gente vai ter esses 2 que têm muito a ver com o transtorno depressivo. E vai ter outros sintomas que também podem aparecer no pânico, no transtorno bipolar, tá? Que aí pode ser, por exemplo, alteração do apetite para mais ou para menos, né? Eu já tive depressão, já tive 3 ou 4 episódios de depressão, mais fortes ou mais fracos, e eu posso dizer para vocês que, assim, no meu caso eu perdi peso, né? A gente emagrece, mas também tem gente que tem muita fome, vai comer. Você pode ter muito sono, né? E aí, ou você pode ter insônia, você pode ter hipersonia, que é dormir muito, ou você pode ter a insônia, que é não dormir. Por quê? Porque hoje também tem uma coisa, né, pessoal? Eu falo assim, a gente pode ter um retardo psicomotor, que é uma lentidão, é um falar devagar, né? É tudo devagar. Mas hoje, especificamente hoje, neste momento que a gente vive, a gente também pode ter agitação psicomotora. Por quê? Porque tudo hoje está muito, né? A gente está muito hiperativo, faz um monte de coisa, rede social, tudo é hiperativo e tem depressão. Tem vários casos, inclusive, de pessoas famosas, né, que tem depressão, tá? E aí, o retardo, assim, não vai ser mais um sintoma geral, mas vai ter, comumente, uma sensação, assim, de menos-valia, muitas vezes de culpa, muita culpa, e isso também pode estar relacionado com um quadro de depressão. Lembra, né, que a gente pode ter isso desde o período pré-uterino, tá? Como eu falei lá no começo. Para quem está chegando agora, eu sou a Yara Cunha, eu falo sobre o Eneagrama, sobre as emoções do Eneagrama, e por conta do Setembro Amarelo, eu vou fazer 2 programas sobre depressão. O programa de hoje e o programa da semana que vem. Hoje falando um pouquinho mais sobre os sintomas da depressão, como é que ela pode aparecer, por que ela aparece do ponto de vista físico, e a semana que vem abordando a depressão do ponto de vista um pouco mais sistêmico, ok? Bom, já falta 5 minutos, é isso? Jesus amado. Bom, o que caracteriza a depressão então, pessoal? Rebaixamento de humor, a gente vai ter uma coisa chamada anedonia, que é o quê? É falta de interesse pelas coisas, falta de prazer, tá? E essas 2 coisas, elas vão ter que perdurar para a gente ter um diagnóstico de depressão e não um episódio de depressão, elas têm que durar 4 semanas, mais ou menos. Lembra que eu estou falando aqui resumidamente. Vai ter mudança de apetite para mais ou para menos, vai ter mudança de atividade corporal, para retardo, lentidão, mas também pode ter aquela coisa de ficar muito agitado e estar num quadro depressivo. Vai ter fadiga, pessoal. Fadiga é diferente de cansaço,
tá? Eu posso sentir cansaço hoje, descansar no final de semana e estou bem. A fadiga é algo maior, é uma coisa mais abrangente. Posso ter sentimento de inutilidade, né? Eu não sirvo para amar. Baixa autoestima, culpa, uma culpa excessiva, um sentimento de inadequação com tudo, né? Uma coisa bem importante, eu posso ter alteração nas minhas funções executivas. As funções executivas, elas têm a ver com o córtex pré-frontal, aquele córtex mais... não posso falar palavrão aqui, né? Aquele mais... O Pedro já fez ali, né? E aí tem a ver com atenção, com memória, com velocidade de processamento de informação, tem a ver com tomada de decisão, a pessoa fica indecisa, ela tem a tomada de decisão prejudicada, ela não consegue ir adiante. E uma coisa importante, para terminar o programa aqui, ela tem uma coisa chamada ideação suicida. O que é a ideação suicida no caso do transtorno da depressão? É alguma coisa um pouco maior e um pouco mais substancial do que aquele simples desejo de, eu quero morrer. É alguma coisa que já está um pouquinho mais organizada em relação à ideia suicida, tá? E aí precisa olhar para essa ideação suicida. Estamos no Setembro Amarelo, estamos nessa linda campanha. 96, 97% dos casos de suicídio estão relacionados com a depressão, em primeiro lugar. Depois ao transtorno bipolar e a outros tipos de transtornos, tá? Mas a depressão em primeiro lugar. A gente pode ter também, pessoal, a depressão psicótica. E aí a pessoa, ela vai ouvir coisas. Eu tinha uma paciente que ela estava numa relação muito difícil com o marido, e aí ela à noite, ela ouvia o celular dele tocando, e ela achava que ele tinha um celular escondido dentro de casa. Isto é, ela já tinha um quadro de depressão, e aí ela tinha depressão psicótica, né? Ela tinha uma questão ali excessiva, e ela estava já alucinando, né? Então, tem uma falta de realidade que às vezes aparece e ela tá já descontextualizada, ela já precisa olhar para isso. Tem cura? Claro que tem. Tem cura. Entenda o seguinte, depressão é um sintoma maior da tua vida. E a vida sempre te leva para mais vida. E quando você tem depressão ou qualquer outro tipo de doença, significa que algo maior está te olhando e pedindo para você olhar para coisas que você precisa ver e curar e tratar. Muito respeito aqui a todos os nossos campos sistêmicos da tristeza, que a gente possa humildemente aqui plantar uma muda de amor em todos os campos sistêmicos relacionados à tristeza, com o nosso trabalho individual, pequenos que nós somos, porque o nosso trabalho nunca é somente para nós. Ele sempre vai atuar em todos os campos aos quais nós fazemos parte. Como muitas pessoas com depressão vêm me procurar, por exemplo. E uma moça que está fazendo um trabalho comigo falou assim, é o campo, Yara. Né? E a gente consegue, sim, ir nesse campo de tristeza, nesse campo sistêmico e plantar uma muda de amor. Mas você pode constelar a depressão, mas você precisa de tratamento. A constelação não faz o que você não faz. Se a pessoa não está em tratamento, eu, Yara, não constelo. Porque não é um milagre. A gente precisa da medicação. A medicação atua nos nossos neurônios, ela vai ajudar muito. Agradeço muito. Se vocês quiserem receber os meus conteúdos semanais, manda o WhatsApp para 11 99122 5140. WhatsApp para 11 99122 5140, honrando os nossos campos de tristeza, que a gente possa fazer um lindo trabalho para a nossa cura, para a cura das nossas gerações futuras, para que eles se curem também dos processos depressivos, para que a gente também transforme os campos de tristeza em campos criativos, em campos de amor. E sim, nós temos esse poder, sim, nós já fazemos isso,
E sim, nós vamos atuar em campos que atuam em toda a nossa sociedade, fazendo com que o nosso planeta seja um planeta mais saudável, um planeta que tenha a condição da autocura. Eu tenho um programa de autocura aí gravado no YouTube, a gente pode sim se curar. Até a semana que vem com a parte 2 do programa. Beijo. Obrigada para todo mundo aí que está me assistindo. Beijo.